já ir logo sem perder tempo. Muito bem, nós iremos hoje, então, finalizar o capítulo 9 do livro A Sociologia, do Anthony Giddens, tá? Que fala sobre raça, etnia e migração. Tá? Esse capítulo ele é um capítulo específico, né, para o FPR, junto com o Mundo em Transformação, e ele apresenta também eixos temáticos bastante importantes, tá, que são cobrados ali nos outros vestibulares, como, por exemplo, aqui para nós, né, a UFSC, tá bom? Eu vou já logo compartilhar aqui com vocês o meu arquivo e a gente vai passar bem rapidinho pelos slides que nós já vimos, tá? Deixa eu só colocar aqui. Fechar aqui. Então, aqui começa, né, com a questão do apartheid, que é de onde o Giddens parte, né? A introdução, onde ele fala mais um pouco sobre esse sistema de segregação e, mais tarde, ele começa, então, a trazer as definições, os conceitos, né? O conceito de raça, né? As teorias científicas lá do século XVIII, as teorias eugênicas do Gobineau, depois nessas teorias sendo utilizadas ali pelo próprio Hitler. O Hitler pega não direto da França, tá? O Hitler se inspira nas leis de Jim Crow dos Estados Unidos. Aí diz que a partir da Segunda Guerra Mundial, essa ideia de ciência de raça ela foi desacreditada. Por quê? Porque antes ela era fundamentada na própria teoria do Darwin, né, da evolução das espécies. E aí, com a evolução da genética, descobriu-se que a diferença genética entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, né, entre um africano e um dinamarquês, por exemplo, ela era a mesma diferença genética entre um dinamarquês e outro dinamarquês. Então, isso passa a ser deixado de lado, tá? E pressupõe, então, uma nova perspectiva nesse sentido. O próprio termo raça, ele vai ser discutido, né, dentro do campo científico, principalmente das ciências humanas, da antropologia. Por quê? Porque os teóricos, os estudiosos, eles dizem que continuar utilizando o termo raça indiretamente acaba perpetuando a noção de diferença biológica que já foi provado que não existe, tá? Já alguns antropólogos, eles argumentam que, embora saiba-se que essa perspectiva biológica ela não existe, a utilização do termo raça ainda é importante para denominar diferenças físicas, tá? Então, alguns, inclusive, utilizam, né, o termo entre aspas. E aí a gente está vendo aparecer novamente essa questão da utilização da palavra raça, do termo, por alguns especialistas atualmente, né, dentro desse grande debate sobre o racismo e a luta contra o racismo que a gente está vivenciando. Aí vem, né, continua aqui e tal, e aí fala em racialização, que é o processo pelo qual os entendimentos do que é raça são usados para classificar indivíduos ou grupo de pessoas. Tá? Então, racialização significa você unir pela diferença certos grupos, tá? Separar pela diferença física certos grupos uns dos outros. Aí tem um exemplo aqui do apartheid, né, na África do Sul, e esse processo de racialização, ele tem uma situação onde, em vários momentos da história, nós temos uma codificação institucional, tá? Se torna uma política de Estado, certo? Principalmente a segregação a partir desses códigos. Aí vem etnicidade, né? O que é etnicidade? Que não é biológico, é um conceito social, um conceito que surge a partir da cultura. Gente, perguntas vocês escrevam aí. Pode me interromper no áudio aqui também, por favor, tá?
Então, as práticas culturais, né, modo de entender o mundo, culinária, ancestralidade, religião, língua, é um exemplo aqui, né, do Tales de Mileto. Aí continua falando e ele começa a falar de identidade negra, tá? Onde o termo negro, né, ele começa a ser utilizado como um rótulo pejorativo pelos brancos, tá? E aí, a partir da década de 1960, lá nos Estados Unidos, né, e depois na Inglaterra, os afrodescendentes, eles assimilam o termo, né, reclamam para si e começam a utilizá-lo de forma positiva. Então, quando antes era um adjetivo que diminuía, agora se torna um adjetivo que gera identidade, que gera representação, né? O orgulho negro, o Black Power, né? E assim por diante. Na sociologia, né, esses grupos étnicos que são minoritários de uma perspectiva sociológica passam a ser estudados a partir, então, ali das décadas de 80, 90, tá? Com esse sentido aqui mesmo de grupos minoritários. Aí a gente viu, né, toda a questão, tá, dessa ideia de grupos minoritários, os conceitos, né, de preconceito, discriminação e racismo. Tá? Então, preconceito são as opiniões, a discriminação já são as ações, tá? E o racismo é Aqui eu acho que a gente parou, né? O racismo é algo que, é, que vem a partir da determinação do conceito de raça. Tá? Então, antes da denominação ali do conceito, da elaboração desse conceito, é muito complicado a gente falar em racismo, tá? No sentido moderno do termo. Por quê? Porque você não tem o conceito. Tá? Então, havia uma discriminação quanto aos negros, sim, mas era uma discriminação movida por outros princípios. Tá? E essa discriminação, obviamente, se a gente analisar de frente para trás, né, ela pode ser chamada de racismo, mas se a gente colocar a contextualização histórica, é complicado a gente definir. Tá? Aí o racista é alguém que acredita que alguns indivíduos são inferiores ou superiores a outros como resultado dessas diferenças racializadas. Isso aqui é um conceito, gente, que é utilizado ao longo, por exemplo, de toda a modernidade. Tá? Ele é superior porque ele não é negro, certo? No Brasil, inclusive, existe uma ideia, gente, sociológica, histórica ali também, tá? Que traz a perspectiva de que o racismo ele se institui no Brasil a partir do movimento operário. Tá? Antes que alguém grite, deixa eu explicar. O movimento operário no Brasil ele é um movimento iniciado por imigrantes. Tá? São os italianos anarquistas que vêm para cá no final do século XIX, e eles começam, né, com o movimento operário, tanto que a greve geral de 17 ela é uma greve anarquista. O PCB, o Partido Comunista do Brasil, ele é de 22. Tá? E aí, quando esse operariado imigrante chega no Brasil, gente, ele chega num momento onde os negros eles tiveram a abolição da escravatura decretada, né? 1888, tá? 1890 começa o movimento operário, mais ou menos ali, tá? E aí assim, gente, esses ex-escravos, tá? Eles são mandados embora das fazendas nus. Na sua grande maioria, porque a roupa, ela não pertence ao negro, ao escravo, ela pertence ao senhor. Ela é propriedade do senhor. E aí o governo vai abolir a escravidão sem falar na indenização aos senhores, porque eles eram propriedade. E esses senhores, eles obviamente indignados com o governo, né? Eles vão e sei lá
que passa, né? Eles não querem perder, além do escravo, também aquela roupa. Eles vão, tiram a roupa dos escravos, e esses escravos, gente, eles vão para onde? Eles vão para cidades, tá? E eles não têm nenhuma política de integração, tá? E aí eles tem qual que é o dia da abolição? Acho que é 9 de maio, 8 de maio. Tem um texto, eu não lembro de quem que é a data do texto é o dia seguinte ao dia da abolição da escravidão. E aí fala que nas praças no Rio de Janeiro, tá? É uma noite chuvosa, é uma noite que faz frio, e quando amanhece o dia, as praças elas estão tomadas de ex-escravos nus, todos agarrados uns aos outros, que foi a forma que eles acharam para sobreviver ali ao frio da noite, né? Se juntar para gerar o calor do corpo e se aquecer. E aí vem a polícia, vem os moradores e começam a açoitar esses ex-escravos, eles saem correndo, né, para tudo quanto é canto, e eles acabam indo para os morros, e lá eles passam a viver uma vida selvagem, comendo aquilo que eles conseguem matar, rato, tal. Aí depois alguém ganha uma roupa, ou consegue, ou rouba, e vai para a cidade, né, tentar arrumar emprego. Só que quem é que vai dar emprego, gente, para alguém que está sujo, que está fedendo, né, sem banho, que está esfarrapado? Então é muito complicado esse início. Vencida essa primeira situação de hostilidade, tá? Esses negros eles vão começar a disputar os empregos com os imigrantes, tá? Esses ex-escravos. E aí é justamente esse contingente imigrante que começa um movimento de se distinguir dos negros, tá? De que maneira? Eu sou diferente dele, eles roubam, eles são criminosos, eles são vagabundos porque não trabalham, eles são porcos porque não tomam banho. Essa última eu pensei agora, tá? Não sei se faz sentido. Mas eu acho que vocês entenderam qual é a minha linha de raciocínio, né? E aí é dentro desse contexto social ali, da Primeira República, do movimento operário, que o racismo ele se dissemina, não mais como uma forma de entendimento onde o escravo é uma propriedade, então ele tem o mesmo valor que um celular ou um animal de estimação. Agora, essa discriminação, esta diferença, ela se justifica por uma questão de inferioridade enquanto a cor da pele. Tá? E aí vem, né, aqueles negros, aqueles pretos, os crioulos e assim por diante. Tá? E não que isso não exista já na sociedade brasileira, mas ele é aumentado, ele é fomentado ali dentro do contexto do movimento operário no início do século XX. Tá bom, gente? Eu tenho, inclusive, eu sei onde está essa fonte, depois, se alguém quiser se aprofundar, eu posso passar para vocês. Aí, continuando, fala sobre o racismo, né? E aí, eu acho que nós paramos, me ajudem, meninas. Eu falei desse caso aqui, do Stephen Lawrence para vocês. Eu acho que nós paramos aqui, né? Aqui, eu acho que foi nesse slide. Vocês conseguem me... Vocês conseguem me confirmar se eu falei disso? Por favor. Estão lembradas? Parou aí, né? Foi aqui mesmo, Valentina. Então, assim, gente, o Stephen Lawrence era um... isso mesmo, Dani, obrigado. O Stephen Lawrence, gente, era um... Deixa eu só ver aqui. Ai, não vou achar. Eu vou mais ou menos de cabeça. Não, vou sim, peraí. Ele era um negro, tá? Inglês, que ele vai acabar sendo agredido por 4 ingleses brancos, tá?
E dessas agressões ele acaba morrendo, tá? Deixa eu só achar aqui para mostrar para vocês. E aí a polícia vai conduzir as investigações, já achei, vou compartilhar. A polícia vai conduzir as investigações, só que vai ser totalmente omissa numa série de circunstâncias, tá? Aqui, ó, no livro, ele fala, em 93, né, um adolescente negro foi morto no ataque por motivos de raça às mãos de 5 jovens brancos, enquanto aguardava numa paragem de ônibus, junto com um amigo no sudeste de Londres. Sem serem provocados, os jovens avançaram para Lawrence, apunhalaram-no 2 vezes e deixaram-no a morrer no chão. O fato de ninguém ter sido condenado pelo seu assassinato tem sido visto como um erro clamoroso da justiça e como um testemunho do racismo latente nos sistemas de justiça criminal e na defesa da lei. Aí, primeiro, né, eu vou resumir aqui. Os policiais, eles concluem que foi uma briga de gangue, tá? Concluem que esse Stephen Lawrence, né, ele era usuário de drogas, ele era criminoso, ele estava armado, aquilo que a gente vê, tá? E aí, gente, os caras que praticaram o crime, eles são identificados, tá? Só que aí chega, né? O assassino foi mal conduzido desde o início. Os policiais que chegaram ao local desenvolveram poucos esforços para perseguir os atacantes, demonstraram falta de respeito pelos seus pais, negando o acesso desses à informação acerca do caso, assumiram erradamente que Lawrence tinha estado envolvido numa briga de rua. A vigilância dos suspeitos pela polícia foi organizada de forma insuficiente e conduzida sem urgência. As buscas às casas dos suspeitos não foram feitas de imediato, apesar das informações. E aí, gente, é que os próprios superiores que estavam na posição para intervir e corrigir não fizeram. No decurso das investigações, durante os inquéritos, a polícia reteve informação vital, protegeu-se mutuamente e recusou assumir as responsabilidades pelos erros. Devido à perseverança dos pais, né, 3 dos suspeitos foram julgados em 1996, mas o caso desmoronou quando o juiz decretou que aí aqui vem para onde? Que as provas apresentadas por uma testemunha não eram admissíveis. Aí, gente, vocês lembram que nós falamos em racismo institucional? É nesse caso aqui, ó, que aparece pela primeira vez esse termo, tá? Aí, em 99, um relatório chamado relatório Macpherson concluíram o quê? Que as conclusões a retirar a partir das provas relacionadas com a investigação do assassino racista de Lawrence são claras. Não existem dúvidas de que ocorreram erros fundamentais. A investigação foi travada por uma combinação de incompetência profissional, racismo institucional e falta de liderança dos oficiais sêniores. Então, gente, esse relatório, ele inaugura o termo racismo institucional dentro do campo jurídico, tá? E essa acusação, segundo ele continua aqui, ó, foi um dos resultados mais importantes do inquérito. Os autores do relatório concluíram que não só a polícia, mas muitas outras instituições, incluindo o sistema de justiça, estavam implicadas numa falha coletiva em fornecer um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa da cor da sua pele, cultura ou origem étnica. A gente pode continuar vendo, tá? Mas eu vou parar de falar disso porque nós temos exemplos atuais, né, muito mais próximos a nós, tá? De racismo institucional, né? A gente está vivendo agora de um momento histórico que todo dia, se você procurar, você tem notícias. É claro que a gente está falando aqui de um momento onde a internet ela não está tão popularizada ainda, certo? E, gente, 99, ó, são 20 anos, tá? Em 99 eu tinha 17 anos, certo? E não existia, parece uma coisa impensável, né? Hoje, com a popularização, né, dos meios de comunicação de forma absurda, né, com a capacidade da tecnologia de você filmar qualquer coisa a qualquer momento,
tá? A gente tem, então, uma visibilidade muito maior. Mas imaginem, gente, que se hoje, com toda essa vigilância, né, com toda essa exposição pública, ainda é um absurdo que a gente encontra notícias todos os dias disso, como não era antes. Tá? E aí a gente tem inúmeros exemplos, né, desde o George Floyd lá, que a defesa dos policiais, né, ela está alegando que ele tinha, devido ao uso de drogas, né, um coração fraco e ele ia morrer, e morreu por causa disso, não por causa da atitude dos policiais. Depois todo o, o círculo de proteção que se formou ali, né, em relação aos policiais. E mesmo no Brasil a gente vê cada situações absurdas nesse sentido. O caso da família lá que foi alvejada, né, pelo exército, 80 tiros, simplesmente, gente, foi jogado para debaixo do tapete, não vai acontecer nada com essa gente. A última foi na semana passada, né, do menino, eu não lembro agora onde, no Nordeste, que um menino de 13 anos que estava dormindo, né, segundo a versão dos pais, ele teve a casa invadida pela polícia, as pessoas que estavam na sala, na cozinha ali, foram obrigadas a sair de casa, os policiais deram a busca e mataram o menino. E aí aconteceu o protesto, né? Os vizinhos lá queimaram o pneu, fecharam a rua, aquela coisa e tal, e agora saiu o resultado do inquérito, que é um inquérito movido pela própria polícia, tá? Onde concluiu-se que foi legítima defesa. Eles disseram que o menino estava armado, se recusou a largar a arma, e eles atiraram em defesa da própria vida. Tá? E aí, segundo os pais, né, o menino não existe arma em casa, o menino estudava, tal, e fica a palavra do Estado, tá, contra a palavra do indivíduo pobre, preto, sem a devida legitimação. Né? Outro exemplo no Rio de Janeiro, que mataram aquele menino dispararam mais de 100 tiros de fuzis na casa, né? O menino levou um tiro nas costas, e quem conduziu a investigação sobre os policiais foi o líder da guarnição lá, não sei como é que chama, do pelotão, que inclusive estava junto. Então, gente, isso é uma prática de autoproteção das autoridades, e aí a gente vê essas situações, né, de arbitrariedade acontecendo todos os dias. E aí, nesse caso, a população pobre e negra, ela mundialmente mais afetada, tá? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos. Assistam o documentário, gente, a 13ª emenda. 13ª emenda é a emenda da Constituição norte-americana que libertou os escravos, tá? Ela tem, dentro do seu texto, uma brecha constitucional para manter a opressão e até mesmo um sistema de trabalho forçado dos negros. Assistam, gente, vocês vão ficar impressionados. E aí eles vão falando, né? Primeiro era a questão do trabalho, depois a questão das drogas, e ainda hoje essa 13ª emenda consegue fazer com que negros nos Estados Unidos permaneçam, né, em situações de trabalho forçado, né, dentro do sistema carcerário, movimenta todo uma máquina de fazer dinheiro ali, tá? E depois, né, os motivos das prisões, eles são motivos ínfimos, e quando você sai, quando você cumpre pena lá nos Estados Unidos uma vez, você nunca mais tem a sua cidadania plena novamente. Você é restrito de uma série de direitos, dificuldade de conseguir trabalho, além do preconceito contra ex-presidiários, que é uma coisa comum, né? Você tem também algumas situações institucionais. Vale a pena. E tem um outro documentário também que é semelhante a esse caso aqui do Lawrence, tá? Que se chama Olhos que Condenam. É uma série em 4 episódios que fala sobre um crime de estupro que aconteceu nos Estados Unidos, numa noite lá, onde tinha uma quantidade grande de jovens negros fazendo algazarra, zoando no parque, né? E aí eles escolhem 3 adolescentes
quatro, perdão, adolescentes, e decidem que eles são culpados, e aí constrói todo um caso, ignorando evidências, né? Construindo provas, passando por cima da justiça, e esses meninos, eles ficam... um deles, por exemplo, ele vai para uma prisão de adulto, porque ele já tem, acho que, 16 anos, e acontece uma série de coisas, tal, e há pouco tempo atrás, menos de 10 anos, é que ele é libertado, tá? E depois eles processam o Estado e conseguem ganhar a maior indenização, eu acho que foi uma coisa de 5 milhões, assim. Mas vamos lá, continuando aqui no Giddens, gente. Aí, além desse racismo estrutural, tá? Que ele fala, institucional, perdão, nós temos também outras formas de racismo, como, por exemplo, o racismo na televisão. A gente já falou disso, né? Onde os negros, eles são colocados em papéis secundários, em papéis subalternos. E eu coloquei aqui na moda, porque o livro traz, tá? O exemplo da moda, né? Onde modelos negras, elas são deixadas em segundo plano, tá? E as modelos brancas, elas possuem mais espaço, digamos assim, nesse mundo da moda. Aí, ele entra nessa ideia de velho racismo e novo racismo, tá? Eita, já. O que seria o velho racismo, gente? O velho racismo é aquele racismo, tá? Que, como é que eu posso dizer? Ele vem ali das... Deixa eu achar aqui para ler para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu procurar aqui. Não vou achar. Mas eu vou explicar aqui, depois eu acho e mostro para vocês. O velho racismo, então, é aquele racismo ali do século XVIII para o XIX. Tá? O novo racismo, gente, é um racismo, né, onde você tem os elementos culturais sendo colocados em evidência ao invés dos elementos biológicos. Quando a biologia e a genética disseminam, né, a notícia da inexistência dessa diferença nos genes, tá? O que é que eles fazem? O que o racismo, né, ele faz? Ele busca novas maneiras de manter essa discriminação, tá? Aí diz aqui, né, na Grã-Bretanha, pode ser detectado no sistema educativo que definem a literatura e a história britânicas como disciplinas centrais, em vez de uma agenda multicultural. E nas políticas de imigração restritivas que visam limitar o número de imigrantes não brancos. Tá? Então, você tem, mesmo de maneira institucional, tá? A gente vivenciou, eu não sei se vocês, se já foi discutido isso com vocês em algum momento, tá? Mas a gente, há pouco tempo atrás, conseguiu que o nosso sistema educacional abordasse a história da África. Eu, por exemplo, quando estudei, eu não tive história africana. E aí, gente, e teve um debate muito grande, grupos que não queriam, principalmente grupos ligados às religiões evangélicas, né, por questão dos cultos nativos, né, os cultos africanos, vão levantar o argumento de que isso estaria, de certa maneira, ameaçando o cristianismo, sabe? Umas ideias absurdas nesse sentido. Aí nós temos aqui, hoje, inclusive, nós temos ainda situações, tá, onde essa aversão, digamos assim, esse preconceito à história africana acontece. Alguns meses atrás, eu vi uma notícia de uma professora de história, tá, que simplesmente pulou ali os capítulos, né, sobre a história africana por motivos religiosos. Aí existiam pessoas negras, né, alunos negros, isso chegou para os pais denunciaram, tal. Ela foi afastada, era uma funcionária pública,
foi afastada, mas continuou batendo o pé, discutindo e defendendo essa posição. Aí aqui outro exemplo, né? Pode ser visto nos conflitos na França em torno das meninas que querem usar lenços muçulmanos nas escolas. Aqui, gente, não é uma discussão, né, em torno do branco-preto, né, branco-negro, mas com relação aos muçulmanos, tá? Porque o racismo ele não se concretiza unicamente na questão dos negros, tá? Vocês lembram que há algum tempo atrás o ex-ministro da Educação do Brasil fez uma postagem no Twitter, né, onde ele ridicularizava os chineses, tá? Ele foi denunciado no Brasil pela Embaixada da China por preconceito e racismo, tá? Essa questão da França, ali o exemplo, né, é que a França é um país que durante muito tempo teve a Argélia como uma colônia, né? E era uma colônia que praticamente significava uma extensão do território francês. Lá na década de 60, 50, quando começam as lutas pela independência, né, Ásia e África, uma das medidas da França para tentar controlar os ânimos foi estender a todo cidadão argelino a cidadania francesa. Isso valeu até 1990 e alguma coisa. Então, todo mundo que nascia na Argélia era automaticamente francês e tinha acesso livre à França europeia. E isso gera uma onda migratória muito grande das pessoas, dos argelinos lá, né, que tinham melhores condições para a Europa. E, obviamente, você vai, com isso, criar na França um contingente muçulmano muito grande. E aí, alguns anos atrás, né, a partir de 2000, esse momento histórico aí, começa uma discussão sobre a utilização da burca, tá? Porque vem para o parlamento francês ali um grupo conservador bastante significativo e eles são preconceituosos em relação aos muçulmanos. E aí tem os ataques, né? De 2001, é depois que acontece o 11 de setembro lá que vai ter um pânico mundial contra muçulmanos. E aí eles começam a ser perseguidos e inclusive as crianças nas escolas que estudavam em escolas de brancos, né, de franceses, e utilizavam a burca por uma questão cultural, étnica, e aí o governo francês, né, tenta fazer passar leis que obrigassem a não utilização. E aí fica a questão, né? Isso é discriminação, gente. Isso é, de certa maneira, racismo. Tá? E aí tem uma diferença que não é abordada aqui, gente, mas é importante vocês terem em mente, que dentro do sistema de leis do Brasil, tá? A diferença entre racismo e injúria racial. Tá? Ambas são crimes, ambos são crimes, tá? Eles têm a pena semelhantes, tá? Só que são diferentes no conceito. O que é uma injúria racial? Sabe quando tem o atleta de futebol lá e o pessoal fica fazendo som de macaco, joga banana? Então, gente, isso não é racismo. Isso é injúria racial, tá? O que é o racismo? O racismo seria, por exemplo, não deixar esse atleta jogar futebol naquele time por ele ser negro. Aí sim é racismo. Não sei se vocês entenderam. Tá? Como é que eu posso dizer? Eu sou feio. Tá? Então, assim, eu tô andando na rua, aí chega lá alguém e ri, né? Ah, meu Deus, que cara feio. Isso seria uma injúria. O que seria? É óbvio que eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente, tá? Só para vocês entenderem com clareza. O que seria caracterizado o racismo? Tá? Você não ser aceito em algum lugar ou você não ter direito a alguma coisa por ser feio. Entenderam? Então, uma coisa, é a mesma ideia lá da discriminação e do racismo, né? Uma coisa é a atitude e a outra coisa é a opinião, tá? É importante a gente ter essa diferenciação porque muitas vezes a gente confunde
e confundindo, por exemplo, numa redação, se alguém perceber, né, é bom que esteja o discurso bem alinhadinho. Tá bom, gente? Nós iremos cair, tá? Eu vou pausar a gravação aqui